bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, com 52 anos, cabelos e olhos pretos. Estou trajando camisa preta e calça jeans. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu vou usar uma tela interativa para as nossas anotações. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre reflexão da luz. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao meio de origem. Nós temos aí o raio incidente, o raio refletido e o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí no meio existe uma reta imaginária chamada de normal. Beleza? Esse fenômeno é fundamental para entender como enxergamos os objetos, o funcionamento de espelhos, diversas tecnologias, como a fibra ótica. Beleza? Vamos ver alguns conceitos básicos aqui. O raio de luz é uma representação geométrica da trajetória da luz. A olho nu a gente não consegue enxergar, mas se você colocar uma fumaça, você consegue enxergar. Dentro de um copo com água, você também consegue ver um raio luminoso. Beleza? Então, o raio de luz é uma representação geométrica da trajetória da luz. Por isso que a gente coloca um vetor orientando direção e sentido. O feixe de luz é um conjunto de raios luminosos. Esse feixe pode ser convergente, divergente ou paralelo. Convergente se eles estiverem se juntando, divergente se eles estiverem se separando, e paralelos no caso, por exemplo, do laser. A distância entre os raios de luz não muda. A superfície refletora. A superfície refletora é onde ocorre a reflexão. O espelho, a água, o vidro é chamado de superfície refletora. Né? Leis da reflexão. A reflexão é regida por duas leis fundamentais. Você vê aqui, um raio incidente e um raio refletido. Acompanha comigo aí na tela. Um raio incidente e um raio que é refletido. Ele vai tocar justamente aqui, na superfície refletora para refletir. Aqui nós temos o ângulo de incidência e aqui o ângulo de reflexão. Beleza? Vamos ver as leis? Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal sempre estão no mesmo plano. Imagina aí uma superfície refletora, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal sempre estão no mesmo plano. É como se tivesse todo mundo encostado no quadro, ninguém saindo ou entrando do quadro. A segunda lei é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, ou seja, matematicamente, o θi e o θr são iguais. O que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? São os dois ângulos aqui, o ângulo de chegada e o ângulo de saída. Eles vão ser separados pela reta normal. O ângulo de chegada é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o ângulo de saída dele aqui. E esses dois ângulos são o quê? São absolutamente iguais, beleza? Então, primeira lei, raio incidente, raio refletido e reta normal estão sempre no mesmo plano. Segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Tipos de reflexão. Nós temos aqui a reflexão especular. Ocorre em superfícies lisas, polidas, como espelhos. Os raios refletidos são sempre paralelos entre si. Então, se eu tenho raios luminosos chegando paralelos, eles vão ser refletidos de que maneira? Vão ser refletidos paralelos, beleza? Os raios incidentes e refletidos continuam paralelos. Essa é a reflexão especular, superfícies lisas e polidas. Existe outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa. Ocorre em superfícies rugosas e irregulares, como papel ou parede. Um espelho embaçado. A gente vê que tem uma imagem, mas não tem a definição dessa imagem. Essa definição dessa imagem, porque os raios chegam paralelos na superfície,
mas vão refletir de que maneira? Não paralelos. E como eles refletem de maneira não paralela, eu não tenho a formação da imagem o quê? Nítida. Então tem aquela imagem embaçada. E toda a superfície que a gente enxerga fora de uma superfície perfeitamente polida, a gente diz que é uma reflexão difusa. É quando a luz reflete em todas as direções. Aplicação da reflexão da luz. Por exemplo, espelhos utilizados em residências, carros, os carros têm no retrovisor interno e externo, telescópio, microscópio, tudo isso tem espelho, né? Temos aí a modelo na frente do espelho, fazendo a nossa ilustração. Na sinalização, olha aí, essas placas estão brilhando por quê? Porque elas estão refletindo as luzes do farol dos carros. Veja, temos a sinalização, as placas, nas grades laterais, olha aqui as placas, nas grades laterais da pista, e aqui, ó, e tem aqueles olhos de gato que dividem a pista. Tudo isso vem de onde esses raios? Esses raios são resultado da reflexão. A luz bate e volta. Isso é uma reflexão. Ó. Reflexão da luz é quando a luz bate numa superfície e volta. É quando ela retorna ao meio de origem. Continuando. Olha aí. Fibra ótica, utilizada na reflexão interna total para transmitir dados de luz. Como funciona a reflexão em fibra ótica? A reflexão em fibra ótica funciona assim. Um raio de luz vai entrar com um ângulo aqui e vai ser refletido. Ele vai ficar quicando aqui, ó, dentro dessa fibra ótica aqui, ó. Essa é uma reflexão que a gente vai chamar de reflexão total, mas é uma reflexão. A gente consegue enxergar aqui, ó, os pontos luminosos, resultados, né, dessa informação que é transmitida através desses impulsos luminosos aí. Formação da imagem num espelho plano. Então, primeiro detalhe, como eu vou representar um espelho plano? Olha para cá, meu amigo. Nós vamos representar o espelho plano dessa maneira, ó, com esses dois tracinhos. Essa parte aqui que não tem o tracinho vai ser a parte refletora, vai ser a parte onde a luz vai incidir. Essa parte onde tem os tracinhos, a gente diz que é o quê? O aço do espelho. É o aço do espelho, é a parte de trás, é a parte opaca do espelho. Beleza? Então, esses tracinhos servem para representar o aço do espelho. Quando o objeto é colocado diante de um espelho plano, a luz refletida pelo objeto atinge o espelho e é refletida, formando uma imagem. Essa imagem possui as seguintes características. Então, olha só, quando o objeto é colocado diante de um espelho, a luz refletida pelo objeto atinge o espelho, é refletida, formando uma imagem. Quais são as características dessa imagem? Vamos ver aqui as características da imagem dos espelhos planos. A natureza da imagem. A natureza da imagem sempre vai ser virtual. A imagem não pode ser projetada em um anteparo, pois é formada pelo prolongamento de raios luminosos. Beleza? A orientação é direita. A imagem não é invertida em relação ao objeto. Se eu colocar um objeto aqui, ó, apontando para cima na frente de um espelho, a sua imagem também vai estar como? Apontando para cima. Não existe inversão da imagem, beleza? Tamanho da imagem. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, ok? Então, se o objeto tem 30 centímetros, a imagem terá 30 centímetros. Você já se olhou no espelho? Exatamente. Olha, construção geométrica. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Ponto a ponto, a gente vai ter a formação dessa imagem. Vamos para a nossa primeira questão. Um observador posicionado no ponto O, na frente de dois obstáculos que atrapalham parcialmente a sua visão de um espelho E. Esse observador pode ver por reflexão do espelho apenas os pontos PQ, RST, QS, QRST, PQR. Vamos agora a uma participação especial. Chega aí, Gui. Professor Betão, a imagem em um espelho plano é sempre virtual?
Bem, meu querido, a imagem de um espelho plano, ela sempre vai ser virtual, porque ela é resultado do prolongamento de raios luminosos. Beleza? Você tem aí um exemplozinho disso. Vamos resolver a questão? Então eu faço os raios incidentes vindo para a borda do espelho e na direção do observador. E o prolongamento desses raios. Quem tiver dentro desse campo visual aqui é que eu vou conseguir enxergar. Quem é que está dentro desse campo visual? As letras Q e S. Observe aqui na figura, primeiro raio incide no espelho e vem na direção do observador. Incide no espelho e vem na direção do observador. Essa região aqui é o campo visual que pode ser observado através do espelho. Perceba que os pontos P, R e T estão localizados fora do campo visual. Beleza? Então, portanto, letra C. Vamos à segunda questão. Devido à estação do ano, durante um período do dia, a luz proveniente do Sol entra pela janela do quarto de um estudante, fazendo um ângulo de 45 graus, com direção perpendicular à janela, conforme ilustrada a figura ilustrada na imagem. Na parede oposta à janela, distanciada a 3 metros, está instalado um espelho plano, de tal forma que esse fica centrado sobre a região iluminada diretamente pelo Sol. O estudante deseja posicionar sua escrivaninha na parede da janela, de modo que a luz refletida pelo espelho incida sobre o ponto P da escrivaninha. Está aqui, ó. A luz entrando pela janela, batendo no espelho e vindo iluminar diretamente a escrivaninha dele. Beleza? Como a gente vai resolver isso? Desprezando a profundidade da escrivaninha para que a luz refletida pelo espelho fique centrada em P, a distância x que o centro da escrivaninha deve ficar do centro da janela é de 5, 4, 6, 3 ou 2 metros. Bora ver aí? Então a gente vai fazer uma semelhança de triângulos aqui, ó. Como a distância é de 3 metros, o ângulo é de 45 graus, então aqui a distância também vai ser de 3 metros. Nós vamos ter o quê? Vamos ter essa distância aqui, ó, formando os dois triângulos. Ângulo de 45 graus, ângulo de 45 graus, quer dizer que nós vamos ter 3 metros aqui e 3 metros aqui. Ou seja, a distância total é de quanto? A distância total é de 6 metros. 3 mais 3, 6 metros. Beleza? Tudo isso porque o ângulo é de 45 graus. Então, são dois lados o quê? Dois lados iguais. Letra C. Na aula de hoje, a gente viu a introdução à ótica geométrica, conceito de luz. Assunto importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.